E aí essa pandemia não acabava, não acabava, e aí questões emocionais, eu acabei encostando a bike, e E assim, ela ficou aí encostada. ficou encostada. Aí foi quando aí eu desandei e assim, em um ano, impressionante como que eu desandei assim emocionalmente. Procurei especialistas, terapia e consegui, graças a Deus, reverter esse. Tanto que estamos aqui, né? Mas é, o exemplo que eu tava dando, parecia que não ia acabar, tinha hora, né? Eu acho que assim, a crise eu vejo sempre como uma oportunidade, sabe, Murilo? Então, do limão, você pode fazer uma limonada ou você pode ficar sem nada. Sim. Então, assim, pra mim foi um ano de muita reflexão, foi um ano que eu treinei muito, eu treinava É. todos os dias, eu corria na rua, eu atendia online, eu dei mentorias, eu fiz curso online, Aposto eu que me reinventei. mentalmente você deve ter preparado muito o seu trabalho, projetado muito, né, o que você ia fazer, pelo menos quando acabasse a Sim, pandemia, né? sim, eu me reinventei, consegui me manter ali muito bem. Nem momento eu pensei que aconteceria alguma coisa comigo ou com a minha família. Nenhum momento passou isso na minha cabeça. Eu tenho uma fé muito grande, né? Eu falo Sim. que a minha fé é inabalável. Aconteça o que acontecer, eu tô firme e forte, porque hoje eu sou uma rocha, né? Ah, que Então, bom, quando maravilha. você é rocha, nada te tira do lugar. Sim, Então, para mim, não houve abalo, né? sim. Mas foi um ano difícil, financeiramente falando, né? Emocionalmente falando, e também porque foi um ano que me desestruturou, tanto financeiramente quanto emocionalmente por conta do meu acidente, Ah, você teve um acidente, né? que foi em 2020, foi Foi no em ano da 2020? pandemia. Foi. Como que foi mesmo? Foi 30 de agosto de 2020. Foi na cachoeira. Sim, o caso da cobra, né? Isso. E olha só, eu lembro desse caso mas quando te procurei, eu nem fiz a conexão, que Nem eram os dois linkou. casos. Aí eu comentei, ó, vou entrevistar aquela doutora, assim, sensacional, ela é o do caso lá da questão da cobra lá e tal. E foi um longo processo aí de recuperação, né? Foi, eu tive um acidente lá no município de Rosário Oeste, né? Ali na Aham, Cachoeira Serra Azul, né? sim, Que falam nobres. E aí fiquei 5 dias na UTI aqui em Cuiabá, estava muito grave. sim. Precisei ser transferida para São Paulo, né? E fiquei quase um mês na UTI. Então, assim, tipo, tira você ali dos seus planos, né? Sim, Tira você dos seus projetos, né? Desestrutura a parte financeira, né? Um mês sem trabalhar, né? Mais de sim, um mês sem trabalhar, porque aí depois voltei, era fisioterapia, era, né, acompanhamento com fono, voltar aos pouquinhos ao trabalho e sim. voltando aos poucos aos treinos, assim, é um O recomeço, né? recomeço, né? O que E- que você lembra assim do dia assim? Você lembra bem, perfeitamente não, do dia eu do lembro dia? tudo, É, tudo, eu não perdi a consciência. ah, sim. É, foi uma cobra bem venenosa, não Ah, foi? é uma das mais perigosas, né? Foi a jararaca. Jararaca, né? Jararaca é uma das mais perigosas que tem. E aí você lembra assim do processo? Você também, você chegou a passar mal ou você já foi Não, antes? já na hora É, que pica, já começa a sentir dor no corpo inteiro, é. mal-estar, moleza, fraqueza, vomitando sangue. Nossa, horrível. E fui E vo... assim, o caminho todo vomitando sangue. Eu perdi a consciência na hora que o SAMU me pegou ali no atacadão, sabe? ela é o veneno dela não é o dela que é neurotóxico, o dela é outro Também, também. também. Assim, hoje eu tô viva por um milagre, Nossa, né? milagre, Sem porque sequela nenhuma. tudo que eu ouço, ou algumas pessoas que sobrevivem também ficam com Com sequelas, perdem sequela. membro, às vezes alguma coisa do tipo. Sequela nos membros, sequela É, na fala, sequela, né, sim. neurológica, pode ter E você, como várias você conhece sequelas. medicina, você tinha consciência ali enquanto estava acontecendo? Imagino que você conhece, aí de repente você se vê vomitando sangue. Você conseguia ter alguma lucidez ali ou você simplesmente ficou meio em Então, pânico? não porque eu nunca escutei falar de acidente de cobra, né? A gente Aham, nem estuda isso na sim. faculdade de medicina, não é uma coisa Ah, comum, sim. é uma coisa muito rara, né? É um em um A não ser que você milhão. fizesse uma especialização, né, Não, pra... nem tem, Nem nem tem? tem, Ah, nem entendi. tem. Então, assim, ninguém sabe, né? Se falar assim, o que que faz? Você sabe que tem um soro, mas você não sabe nem que soro que é, não sabe o que que causa, não sabe nada. Sim. Então, assim, eu não sabia de jeito nenhum o que estava acontecendo, eu não tinha nem noção da gravidade.
E como eu sou médica, eu acho que eles até poupavam me falar Detalhes. para eu não ficar, né, pior do que eu já tava. Mas o tempo todo, assim, apesar de... Acho que caiu minha ficha quando minha família fez uma reunião e falou, você vai agora para São Paulo. E como eu tava jorrando sangue para tudo quanto é lado, já tinha recebido várias bolsas de sangue, não melhorava. Na hora que a minha família falou, vai ser transferida hoje, eu falei, o negócio, nossa senhora, o negócio tá feio mesmo. Caramba. Então, assim, foi quando eu cheguei em São Paulo que caiu a minha ficha, porque eu não sabia nem para onde eu tava indo, né? Então, pagamos uma UTI aérea, né? Sim. Foi a minha irmã comigo, o médico da UTI, mais o médico do transporte aéreo, mais acho que um enfermeiro, socorrista, né? A equipe. E aí, quando chegamos lá em São Paulo, eu falei... Nesse processo, você estava estabilizada ou ainda você estava daquele jeito ruim, assim? Não, eu tava estabilizado entre aspas, né? Eu tava na UTI, tava toda paramentada, né? Então, tava acompanhando ali a saturação e tudo mais. E tava perdendo muito sangue. Teve que fazer transfusão? Muitas. Recebi muita bolsa de sangue. É um veneno que ele age, além de neurotóxico, ele age no... eu esqueci o nome. Ele atrapalha toda a parte sanguínea também, né? Então, assim... E aí eu cheguei em São Paulo, fizemos um teste do Covid, descobrimos que eu tava com Covid. E aí já me mandaram pra cirurgia. Tava perdendo o braço, né? Já me mandaram pra cirurgia. Então, assim, ali que eu entendi que eu tava muito grave. Sim. Ali que caiu minha ficha mesmo. E aí... Fé no processo e... fé em Deus, né? Certeza que eu não cumpri meu propósito na Terra ainda, que eu sou muito jovem para Deus me levar. Eu falava assim, Deus, não me leva agora não, eu ainda não casei, eu ainda não tenho filhos. Tem muita coisa a fazer, eu tenho muita coisa para fazer, eu ainda não viajei o mundo, eu ainda não abençoei outras vidas o quanto eu posso. Então me deixa aqui que eu ainda tenho muita coisa para realizar nesse mundo. Que bom. Eu posso que ele viu essa força, essa sua vontade de viver ainda, né? De fazer muita coisa. Não, eu falo que não era nem eu, acho que era ele ali, assim. Até as respostas que eu dava, as pessoas ficavam impressionadas. Tipo assim, como que a Jenny tá tão plena, meu Deus? Ela tá gravíssima e ela tá plena. Eu falava, gente, não era eu ali, não. Quando você ouvia sei lá, uns especialistas que te trataram falar, assim, do seu quadro, eles falam, é raro alguém sobreviver mesmo? As pessoas falam raro, isso? É muito raro. Então... Era assim, era quase impossível. Só não era, assim, impossível para nós humanos, mas o que é impossível para nós é possível para Deus, Aqueles né? casos que a medicina nem consegue explicar. Nem consegue explicar, exatamente. Sim. Né? Fiquei com tracostomia, fiquei com o braço, né? Fiz cirurgia no braço 3 vezes, fiquei sem movimentar o braço, fiquei, né, acamada, Pensa, uma pessoa que é super ativa como eu. Ativa. Né? Sem falar, sem se movimentar, deitada numa cama. Eu falava, nossa senhora, que já me fala qual que é a lição que eu tenho que aprender, que eu já quero aprender o mais rápido possível. Sim, deixa eu te perguntar, como que era no processo, que deve ter sido um pouco torturante, assim, o fato de você, sei lá, você tá hospitalizada, você mesma pode pegar lá o seu prontuário e você mesma ver a sua situação Não, lá não pode. Não podia? Não, lá não pode. Porque você sabendo, né, da questão de saúde, como que tava... todo dia, né, acho que era umas 5 da manhã, eles iam lá tirar sangue, né, nossa, e assim, eu não dormia, não comia, né, era picada o tempo todo. Mas eu ficava pensando assim, se eu me desequilibrar, se eu me desestabilizar agora, eu sei que as coisas vão piorar. Sim. Então, eu perguntava pro médico, né, como é que estão meus exames? Aí ele falava assim, o dedinho meu não tá querendo descer, ainda tá muito alto, mas quanto que tá, doutor? Ele falava de um jeito meio técnico, assim, que você já entendia, na verdade, assim, eles tentavam me poupar, porque sabe que eu conheço, então eles não queriam que eu ficasse... triste, né? Você entende sofrendo. Totalmente, né? Como profissional, você entende também. Sim, né? Os parâmetros de exames bioquímicos, sim. Então, assim... Não, mas eu falo assim, também entende a situação dele, né? Exato, o lado humano, assim, de te deixar mais... E assim, quando eles falavam, né? Eu tinha um médico e mais toda uma equipe de médicos, né? Então, eu tinha uma equipe incrível que cuidou de mim lá em São Paulo. E aí, quando esse médico, né, o Dr. Sandrigo, que cuidou de mim, todo dia ele ia lá e ele falava assim, ele falava chefe, né? Ele aí, chefe, está sorridente hoje, está feliz? Ai, Só bom. que todo dia eu tava sorridente e feliz, porque ótimo.
falava assim, Deus é meu ânimo, Deus é minha força, né? Eu me alegro no Senhor. E foi o momento que me trouxe muita sabedoria do alto, assim, sabe, Murilo? Eu pedi para minha irmã levar um livro para mim, que chama Uma Vida com Propósito, que é do pastor Rick Warren. Eu li esse livro, né, quando eu saí da UTI, eu estava na semi-UTI, eu pegava esse livro e, ó, ia lá lendo, e passagem bíblica, e e aquilo ia me edificando, aquilo ia me fortalecendo. Confortando. Eu via a mão de Deus, assim, sabe, o tempo todo, eu sentia a presença dele, eu sentia ele falando comigo. E eu falava assim, Deus, eu entrego nas suas mãos, seja feita a tua vontade, mas se eu puder fazer um pedido, né, Uhum. deixa que eu fique. Sim. Então, Vou fazer um bom uso dessa minha vida que eu vou. dessa oportunidade. Mas eu tinha convicção, em nenhum momento eu achei que eu fosse morrer, em nenhum momento. Legal. Mesmo assim, quando eu tive choque hemorrágico, mesmo com tudo que eu passei, eu tinha certeza que Deus estava agindo, que a providência viria dele. É. E em sonho ele falou para mim, não sei se foi um sonho ou se eu vivi. Ele falou, repousa em mim, descansa em mim, que eu enviei anjos para te salvar. E anjos existem, eles estão sempre aqui cuidando da gente. Exatamente. Então, assim, eu me sentia cercada por anjos, né, que eu não podia ver, e por anjos humanos também, que foi toda a Sim. equipe que cuidou de mim, né? A minha irmã que ficou comigo, minha mãe que ficou lá, não podia me visitar porque eu tava com Covid, minha irmã que correu o risco, né, de Sim. pegar a Covid ficou lá comigo. Enfim, todo mundo que ajudou de alguma forma, né? Todo mundo que se preocupou. Acho que teve uma grande corrente de oração, né? Muitas pessoas orando. Falo assim que nessa hora não importa a religião, o importa é a sua fé e oração. E Com era, certeza. ai, que o povo da Igreja Católica tá orando, o povo da Igreja Evangélica tá fazendo aqui uma campanha, e os espíritas também. Eu falava, Uma gente, ó, comunhão o mesmo. importante é que todo mundo esteja em oração. Sim, com certeza. E depois do acidente, eu era católica, né? Depois do acidente eu me batizei nas águas, eu me tornei evangélica. Legal. Minha família toda é católica, né? Cresci em igreja católica, mas me despertou o desejo de conhecer um pouco Legal. mais sobre, Isso é ótimo. sobre a igreja evangélica. E hoje a minha rotina é outra, né? Eu falo que eu priorizei tanto o trabalho, né? E aí eu li a história de Jó, né? Que ele perdeu tudo. E eu me vi na história de Jó, né? Eu perdi tudo que eu conquistei. E foi Trabalhei tanto, e Você trabalhou com saúde ainda, né? Que é tem uma questão muito simbólica, né? E a sua Sim. saúde foi totalmente colocada à prova, né? Exatamente. Então, assim, é um grande aprendizado, né? Você para pra pensar que, como dizem, né? Os anéis vão, mas ficam os dedos, que é o que importa, né? Você tá aqui presente, né? Vivo, com saúde. E não há nada mais importante na vida do que saúde. Sim. Nessas horas você vê que se você não é saudável, você não aguenta o baque. As com pessoas certeza. brincam, né? Di, sabe por que foi você? Eu falo, não, meus amigos, o pessoal que tava comigo, porque você é a única pessoa saudável, porque se fosse qualquer outra pessoa, morria na hora. A gente pode puxar, né, disso aí do seu passado sempre saudável, porque Sim. talvez uma pessoa que tem a pressão um pouquinho alterada. Não, até uma pessoa que tá acima do peso, não é? O veneno tem uma afinidade pela gordura, né? Então espalha muito mais rápido numa pessoa que é obesa. E aí a inflamação, tudo é muito pior, né? As consequências, né, do veneno.